Está tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Regis Gonçalves. Muitos de vocês conhecem ele como dentista, atua aqui como dentista há muitos anos, né? Para não dizer décadas, né? Décadas. Obrigado, Ednei. Um bom dia a todos os ouvintes do teu programa. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso. O Regis é uma pessoa que tem uma energia muito positiva, passa uma coisa muito boa pra gente, né? E é muito bom estar com ele sempre. E hoje ele não tá aqui pra falar, não, de tratamento inovador pra odontologia, né? Odontologia, não. Ele tá aqui, gente, pra trazer pra gente esse presente que é o livro Somos um Pouco de Tudo. Autoconhecimento, Ciência e Espiritualidade. Está sendo lançado, inclusive hoje, né? Vai ser feita uma noite de autógrafos lá na nossa linda e querida Doces e Fricotes, e está sendo lançado pela editora Viseu. Então o livro está super bem acabado, bonitão, aquele livro que já chama para leitura, né? Sim. Agora, eu vou ler o livro com certeza nesse feriadão, para depois poder fazer o meu diagnóstico, né? Mas eu tenho certeza que só pelo que o Regis já nos disse, eu vi alguns vídeos que ele fez nas redes sociais, né? Sim. É um trabalho de primeira linha, porque ele disse que essa aqui é a nona, né? Ele fez 8 tentativas e agora saiu, então, o livro. 8 vezes que ele escreveu e não gostou, ele disse, não, vou escrever de novo, até que chegou. Tentativa e erro e chega à excelência, né? Exato, 15 anos. 15 anos. 15 anos, Ednei, porque eu sou muito crítico, né? Então eu escrevi o primeiro e sempre, nunca tá bom o suficiente, não, vamos refazer. E o conhecimento, ele é dinâmico, não é estático. Então você sempre está agregando novos conhecimentos, novas ideias, novas formas de pensar a vida. Então eu escrevi e disse assim, poxa, mas agora já está incompleto, eu vou ter que acrescentar mais. E assim foi fazendo, se desenrolando, e aí chega aqueles momentos como todo ser humano, como ali no livro, nós temos nossos altos e baixos, não é mesmo? Então chegava aqueles momentos de desânimo, se diz, não, vou abandonar, isso não é para mim, vou continuar vivendo minha vida como dentista e tal. E aí passava aquilo meses às vezes e aquilo sempre ficava aquela coisa mal resolvida. Não, eu tenho que fazer isso faz parte da minha vida, né? Então nunca desisti, sempre fui fazendo. Então, agora, depois de 15 anos, eu resolvi, então, concluir o livro, mas aquela história, eu já estou no segundo. Porque, como eu falei, o conhecimento, ele não para, então a gente vai sempre acrescentando. Mas esse aqui, eu digo assim, é o fundamento para quem quer se autoconhecer, para quem quer ter vamos dizer assim, uma visão mais abrangente da sua própria vida, né? Então, esse é a base. Eu tô curioso de saber, já te pergunto, né? Eu sei que é um livro de autoajuda, mas especificamente para que ponto que você coloca? Quando você coloca que somos um pouco de tudo, né? Abrange bastante coisa, né? Bastante. E é exatamente isso, Ednei. Abrange bastante coisa. Por quê? Porque, veja bem, a ciência, eu sou da saúde, então eu sou da ciência, né? Então, a ciência, ao longo dos anos, ela a fins de estudo, ela divide as coisas para você ter um conhecimento, uma abrangência melhor. Então, o ser humano foi dividido em diversas especialidades, né? Se você for ver hoje, você precisa de um cardiologista, de um neurologista. Então, houve uma fragmentação do ser humano, vamos dizer assim. Só que tem coisas, Ednei, que a ciência não dá conta de resolver na vida do ser humano, né? Tem muitas situações como a vida, a morte, lidar com as perdas, né? São situações que ultrapassam aquilo que a ciência pode nos ajudar com medicamentos, enfim. Então, o que é a minha ideia? É reconstruir o ser humano a partir desse conhecimento científico, mas também buscar essa conexão com a espiritualidade. Porque hoje muito se tem visto na internet, né? Muito se posta sobre nós somos energia, nós vibramos, nós emitimos vibrações para o universo, né? Então, dentro desse contexto, como que eu correlaciono todo esse conhecimento, entende? Então, o livro é abrangente mesmo. Por isso que ele não foi aceito no meu projeto de pesquisa em bioética. Que era abrangente demais. Porque era abrangente demais. E assim, vamos dizer, o academicismo, ele é reducionista. Ele diz, não, você não pode fazer uma pesquisa tão abrangente. Eu digo, como que não? A minha ideia é juntar agora todo esse conhecimento, reunir e fazer conexões entre eles. Então, por isso que ele, vamos dizer assim, ele é mais extenso, mas eu não me aprofundo muito em cada
Você vai ver assim em cada capítulo, sabe? Deixa eu ver se eu entendi, Regis, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que você faz um estudo aí sobre as atribuições de cada um, no sentido de destino, escolhas, por exemplo, por que eu sou jornalista, por que você é dentista, por que a Estela é radialista, nesse sentido? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Vamos dizer assim, eu coloco dentro desse livro o conhecimento que eu adquiri ao longo de 25 anos. Então vamos dizer assim, eu estudei filosofia, sociologia, antropologia, tá? Endocrinologia, dentro da área da saúde, diversas áreas. E eu tento então reconstruir o ser humano nas suas diversas dimensionalidades. Então, vamos entender da seguinte forma. Nós somos seres bio, psico, sócio, cultural, espiritual. Nós temos 5 dimensões na nossa vida humana e elas são tão importantes e tão correlacionadas que nós não podemos negligenciar nenhuma delas. Tá? Então, por exemplo, eu passei por crises de depressão há muitos anos atrás, então veja, você não consegue tratar um paciente de depressão hoje só pensando no corpo e nas reações físico-químicas dele, com medicamentos. Por quê? Porque nós temos a dimensão relacional da nossa vida. Se nós não estivermos em equilíbrio com os nossos relacionamentos, nós não vamos ter um corpo saudável e muito menos ter emoções saudáveis. Mas se nós não cuidarmos da cultura que nos cerca, de toda essa influência cultural que nós vivemos hoje, essa pressão, essa competitividade que existe entre as pessoas, fazendo um estilo de vida, às vezes insuportável, se nós não olharmos esse aspecto, nós também não vamos conseguir tratar a depressão. E se nós não levarmos em conta a nossa espiritualidade, aquilo que nós emitimos de vibrações para o universo, que acaba voltando para nós também não vamos conseguir um tratamento integral do ser humano. Então a minha ideia é justamente fazer com que as pessoas se percebam nas suas diversas dimensões. E isso vai lhe ajudar a encontrar onde estão as causas dos seus problemas. Aqui eu citei depressão, mas o livro trata de diversos conceitos, né? Depressão, medo, ansiedade, motivação, né? Relacionamentos dos mais diversos. Então cada dimensão da vida é um capítulo do meu livro. Você falou do medo, né? A gente falava agora há pouco do medo, né? Dos pais de levar os filhos para a escola por conta desses boatos, dessas fake news, né, relacionados a supostos ataques às escolas. Exato. O medo é uma coisa que você tem que aprender a conviver, porque perder o medo, quem promete que vai, vou te ensinar a perder o medo, não existe, né? Tá. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas olha, tem um capítulo sobre o medo no livro. E a nossa sociedade, você percebeu que nos últimos anos ela vive as pessoas com medo e inseguras, certo? Então, como lidar com o medo? Mas para você lidar com o medo, você precisa entender por que o medo surge na nossa vida. A partir do momento que você sabe por que sente medo, você vai entender como administrar esse medo também. Então eu mostro tudo isso de uma forma bem didática, bem fácil de entender. Porque você sabia que o medo é bom? Eu já vi que por exemplo, o medo é o medo que faz com que você não se jogue no precipício, né? Tudo que Deus já não estava mais aqui. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se o ser humano sente medo, é para a tua preservação da vida. Então, assim, se você está diante de uma situação que te causa medo, é para que você pare e repense e tenha cautela nas ações e nas suas atitudes que você vai ter. Então o medo serve só para isso, mas ele não pode fazer com que você paralise diante das situações, com que você deixe de viver diante das situações porque você sente o medo. Aí ele se torna patológico, né? Aí ele precisa ser tratado, ele precisa ser, né, trabalhado. O mar nem tem uma terra, né? Tem que ter um equilíbrio aí no medo. E também, Ednei, eu ia gravar um vídeo hoje no Instagram falando sobre isso. Nós temos algumas formas de medo. Esse medo que você está falando ali, que vamos dizer assim, agora surgiu uma ameaça na sociedade, né? As escolas e tal. Isso é um medo real, um fato que está acontecendo. Mas, Ednei, existem muitas pessoas que têm medos escondidos. Certo? E tem vergonha de confessar? Exatamente. E esses medos escondidos, eles não estão a todo momento na tua mente, mas eles vêm
com muita frequência na mente das pessoas. Tem pessoas, Ednei, que têm medo de câncer, de ter câncer. Tem pessoas que morrem de medo de sofrer acidentes. Tem pessoas que têm medo de perder as coisas materiais que têm. Tem pessoas que têm medo de perder o emprego. Sabe? Não é uma ameaça real, mas é um medo escondido que ela fica com aquilo guardado ali dentro. E isso faz com que isso prejudique a vida dela, porque ela passa a ter atitudes de defesa que as pessoas não entendem. Né? Exato. E a questão do medo, ela é uma força contrária à fé. Quando você sente o medo, você emite vibrações para o universo. E aí todo mundo sabe. Você atrai aquilo que você sente para a tua vida. Então, precisa ser trabalhado essas diversas formas do medo. Medo de falar em público. Medo de falar tem gente que vem aqui, né? E a gente sente que a pessoa está realmente desconfortável. Muito desconfortável porque precisa falar em público. E a gente tenta ao máximo, né? Deixar a pessoa... Ainda mais agora com vídeo, né? Deixar a pessoa descontraída, mas... É a coisa que a mente cria, né? Tipo, medo escuro. E a sensação que a gente vê nela depois, né? De... consegui, né? Aquele alívio, me superei, né? Venceu o medo. E a partir do momento que ela vence o medo, ela vai criando memórias afirmativas. Então, quando ela passar por situações semelhantes, ela ainda vai sentir um pouquinho de medo, mas não tão intenso quanto na primeira vez. E cada vez que ela for vencendo esses desafios, até um ponto que não vai ter medo mais. Mas, né? Volto a dizer, né, e eu acho que você concorda comigo, né, Regina, não tem como viver sem o medo. Então, assim, as mães, os pais que estão com medo de mandar o filho para a escola porque tem ameaça e tal, você vai ter que superar isso, porque senão, olha o prejuízo que vai vir para o seu filho. Né? Exato. Então, o medo vai paralisar e a vida segue. Né? Então, você não pode ficar refém desses sentimentos, você precisa administrar isso. Mas aí, Ednei, que é o meu livro, ele precisa entender por quê e como e de que forma lidar com esses sentimentos, sabe? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Isso aí é fundamental se você quer realmente fazer uma mudança na tua vida. Porque a mudança, veja só, Ednei, a mente consciente da gente, ela representa 10% apenas das nossas escolhas, nossas atitudes. 90% é nosso subconsciente. Então é aqui que você tem que trabalhar, no subconsciente que você tem que trabalhar. Então, o autoconhecimento é fundamental para você entender por que você reage, por que você age a determinadas circunstâncias, né? Então, no final do ano, por exemplo, Natal, Ano Novo, né? Eu vou emagrecer. Eu vou para academia, eu vou comer coisas saudáveis, eu vou economizar dinheiro, né? São decisões que você faz conscientemente, certo? Mas tem 90% do teu subconsciente que vai se contrapor a isso. E você precisa entender o porquê que acontece isso e como vencer isso. Entende? Então, isso fez toda a diferença na minha vida ao longo desses anos. Porque as pessoas, Ednei, elas querem controlar as coisas que vamos dizer assim, que acontecem na vida. Mas nós não temos controle sobre as coisas que nos acontecem. Você percebe, né? A pessoa saiu dali, ela jamais imaginou que ela iria sofrer um acidente. Não é mesmo? Mas a questão, a nossa felicidade, o nosso sucesso depende de como nós vamos interpretar o que nos acontece e de como nós vamos agir e reagir diante do que nos acontece. Isso faz a diferença. Ainda, já que a gente está falando de medo, está falando dessas coisas ruins que acontecem, né? Regina, um grande mistério do ser humano também é por que o ser humano se atrai tanto pela desgraça, pelo que causa o medo, né? Você veja que o caso desse rapaz que invadiu a escola lá, houve um interesse mórbido das pessoas em saber quem era, em ouvir, em ver esse rapaz. Então, assim, parece que as pessoas, elas têm medo, mas esse medo é atraente de alguma forma, né? Causa adrenalina, né? Libera ver o acidente, parar no acidente. A curiosidade de saber. E você pode ver, né, Ednei, tudo que você vai compartilhar nas redes sociais que é bom, que é enriquecedor para a vida, para o ser humano, tem pouco engajamento. Pouco engajamento, né? Aí você coloca notícias de corrupção, de política, de brigas e tal, né? E aí bomba, né, as notícias, né? Então, no livro, eu explico um pouquinho sobre isso,
em questões do nosso subconsciente, vamos dizer assim. Existem instintos no ser humano que nós nascemos assim, mas eles precisam ser trabalhados. Você entende? Os instintos nos tornam como os animais. Nós somos iguais aos animais. Quando eu estudei a bioética, tem autores que nos chamam de animais humanos. Certo? Então todo mundo tem seus instintos. É igual, Ednei, para todos os seres humanos. Aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, aonde for, nós nascemos com esses instintos. Mas a questão nós precisamos trabalhar isso. Né? Então, se você deixar esses instintos aflorarem, você vai se tornar cada dia mais parecido com um animal. Quer dizer, aquele instinto que levou aquele rapaz a cometer aquela atrocidade foi uma falta de freio ético, né? Vamos dizer assim, né? E moral, né? Exato. Mas, como a Iessa teve aqui, a psicóloga Iessa Tavares teve aqui, ela falou, né? Todos nascemos maus. A gente tem que controlar e dosar isso, né? Exato. Mas daí, ali, vamos dizer assim, existe N fatores por trás do que leva uma pessoa assim a cometer um ato tão hediondo assim, né? Então, ali no livro eu abro a mente das pessoas para que elas entendam a complexidade que é a vida humana. Porque uma pessoa dessa sair da sua casa com um machado na mão, pensando que vai entrar lá e vai fazer uma atrocidade dessa com crianças, é algo assim impensável para nós, impensável. Mas ele tem que entender o que motivou ele. E não é um fator, são N fatores que levam uma pessoa a cometer um ato desse, sabe? E a questão aí, eu falo do sentimento de culpa. Muitas vezes, Ednei, essas pessoas nem sentem culpa, não se sentem culpadas. A consciência delas está tão cauterizada pela dor, pelo sofrimento, pelas lutas do dia, que elas simplesmente não sentem absolutamente nada. Não sentem a consciência pesada. Assim como eu falo ali no livro de alguns políticos, por exemplo, que eles vão se envolvendo em corrupções e aquilo vai, vamos dizer assim, de certa forma sendo repetitivo, e eles vão cauterizando a consciência deles a ponto de, quando eles são pegos, eles dizem, não, mas eu não fiz nada de errado. Eles acham ainda que não fizeram nada de errado. Na cabeça deles está tudo certo. Entende? Então, esse processo é bem complexo. O ser humano é multidimensional, ele é complexo, ele cria todo um arcabouço teórico para justificar uma ação, exato, por exemplo. Exato. E você encontra o justificativo. Se você quiser... Eu estou roubando, mas eu estou ajudando, né? Como falou esses dias uma pessoa aí sobre um político corrupto que no Natal ele deixava de passar com a família para ir passar no orfanato com as crianças, né? Então, eu estou fazendo uma coisa muito boa, né? Mas que paga o que eu roubei. É uma forma de aliviar a consciência, né? Entende? Ou eu vou ajudar a fulana que precisa de uma casa, precisa de uma ajuda para comprar uma cesta básica, né? Então eu tô bancando o Robin Hood, né? E aí, Ednei, o que me deixa assim um pouco angustiado com relação ao livro e ao curso que eu montei, é que esse livro ele se trata assim, ele é algo para tua evolução, para tua edificação. Então o público é bem reduzido. É diferente de você ficar vendo na internet coaches, palestrantes que falam o que as pessoas querem ouvir, entende? Ali vai tocar nas feridas que a gente tem, vai fazer você pensar sobre a vida, sobre os teus comportamentos, as tuas atitudes, enfim. E eu não tenho um perfil assim muito de ficar falando o que as pessoas querem ouvir, sabe? Olha só pra... E não é nada reducionista também, né, Ignas? Não é nada simples. Então, como você falou, é muito complexo. É muito complexo. Então, eu sou totalmente contra, vamos dizer assim, aquilo que você vê constantemente na internet, assim, 10 maneiras para viver feliz. 10 alimentos que te fazem perder peso. Não é. Não, o ser humano 3 não minutos pode ser... de exercício por dia já fazem né? Ele funciona para você, mas talvez para mim não. Né? Então você querer fazer uma receita pronta que sirva para todos de uma forma... Não, isso não existe, né? E aí é que tá, buscar o autoconhecimento. Né, tentar se entender e o que te faz bem e o que te faz mal.
Mas você precisa parar para pensar sobre isso. Então, muito se fala em autoconhecimento, mas quando eu comecei essa busca, a questão é, por onde começar o autoconhecimento? Todo mundo sabe que é importante o autoconhecimento, que é fundamental o autoconhecimento. Mas eu diria hoje, sem você ler o livro, né? Por onde que você começaria a pensar a sua vida? Né? Então, esse livro, ele é um roteiro. E diante desse roteiro, eu vou dando argumentos assim para que você vá pensando a sua vida individualmente. Então ali você não vai ver nenhuma faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. No meu livro você não vê isso. Você vai ver assim um roteiro, onde eu vou te mostrando as tuas dimensões e eu vou fazendo algumas reflexões para que você sozinho encontre, né? Opa, isso aqui eu preciso melhorar. Ah, poxa, isso aqui tá legal na minha vida, eu posso potencializar mais isso, sabe? Então é assim, é um roteiro de autoconhecimento. Bacana, então é um início, né? Dá um start para você se autoconhecer. Você dá bom dia pra Marli, tá dizendo que adorou a entrevista, a Erika Knopf diz que você é primo dela e tá dizendo que muito sucesso para você nessa nova jornada. Sim, a Sônia Sorg, bom dia a todos, abençoado final de semana, excelente entrevista. A esposa, Manuela, e claro, tá comentando aqui, entrevista maravilhosa, tanta sabedoria nas palavras, né, do Regis. Quem mais que mandou aí, Estela? A Marilda Gauloski, bom dia, ótima entrevista. Como faz para adquirir esse livro? E era a pergunta que eu ia fazer agora para o Regis, então, né? Hoje vai ser o lançamento, então pode falar sobre como é que as pessoas podem ter acesso ao livro, Regis. Então, hoje vai ter o lançamento na Doces e Fricotes às 19 horas. Aberto para todo mundo? Aberto ao público, mas a questão é assim, ó. Como esse livro é da editora, né, a publicação é editora, então ela me cedeu alguns exemplares e eu tenho alguns exemplares, então não sei se vai ser suficiente para todas as pessoas, mas no site da editora Viseu, ele já está em pré-venda até o dia 24 de abril. Então, até o dia 24 de abril, você só encontra no site da editora. É Viseu com S, gente. V-I-S-E-U. Editora Viseu, você já vai encontrar ali na internet. Aí, o interessante é que a partir do dia 25, então ele vai estar disponível nas plataformas de venda do país. Amazon, Americanas, Mercado Livre, enfim, vai estar disponível em todas as plataformas. E aí é legal, ó, inclusive nos Estados Unidos e em Portugal. Olha que legal. Exato. A editora, ela tem parceiros lá no exterior, então também vai ser feito... É uma editora grande, é grande. Bastante respeitada. É uma das maiores, entre as 10 melhores do país. Também o Mar Capanema, Moisés Gonçalves, dando bom dia, parabenizando a entrevista, Marcinha também, um ótimo dia para vocês. Quem tinha escrito aqui também? Marisa Dias Machado, bom dia, Estela Dinei, gostei do assunto do livro aí, né? Então, não perca tempo, né? E Arlete também, Hector também, Denise, bom dia para vocês, tá? Queria agradecer imensamente a presença aqui do Regis Gonçalves. Somos um pouco de tudo, autoconhecimento, ciência e espiritualidade. Lançamento hoje às 7 da noite na Doces Fricotes, tá todo mundo convidado, né, Regis? E deixa espaço para você, então, encerrar sua participação hoje aqui conosco. Ednei, muito obrigado. Tá? Agradeço de coração. É um local onde eu posso explicar um pouquinho mais sobre o livro, porque as pessoas leem o título, às vezes não conseguem associar do que fala, né? Então é algo assim muito sério, muito estudo. Não vamos dizer assim, um livro de baseado em opiniões. Não é a minha ideia. Eu juntei anos de conhecimento para formar esse livro, assim, sabe? Então não é um livro de opinião, é livro... Uma coisa muito caprichada, né? E assim, trazer para você, para o público em geral, o conhecimento acadêmico, mas de uma forma acessível. Por isso a linguagem que eu uso no livro não é uma linguagem acadêmica, né? Porque, poxa, quem já pegou um livro como eu peguei do Hans Jonas, por exemplo, um filósofo Hans Jonas, você pega o livro do Hans Jonas, você fica mais de 1 hora para entender um parágrafo dele, entende? Então eu trouxe ali esse conhecimento, assim, mas de uma forma bem acessível para que as pessoas consigam entender. Então esse conhecimento não passa em TV, não passa em programas, não tá no Instagram, não tem nas igrejas, não tem em lugar nenhum, assim, sabe? Então ele é um conteúdo, eu posso dizer assim, inovador. Um presente para você mesmo, né? Adquirir o livro e buscar o seu autoconhecimento. Obrigado, Regis. Seja sempre muito bem-vindo. Agradeço de coração.